Então, pessoal, então a nossa próxima etapa seria criar os tipos de condições. Você cria tipos de condições onde? Na transação V barra 06. Mas o que são esses tipos de condições no sistema SD? Né? Basicamente, o termo a determinação de preços ela descreve de forma geral as fórmulas de cálculo de preços dos sistemas para clientes fornecedores e também os custos. Né? Então, basicamente são todas as configurações que se aplicam a um preço que você vai configurar aqui. Isso aqui é a configuração para o preço. Por exemplo, fatores como a quantidade pedida, se tem bonificação, se tem desconto, tudo isso fica registrado no registro de condição, que é a configuração que diz qual é a natureza daquele preço, qual é a finalidade dele, etc. E o sistema utiliza a técnica de condições, chamada técnica de condições, para determinar esse tipo de preço através dos tipos de condições. O que seria essa técnica de condições? Ela, na verdade, é um método no qual o sistema consegue determinar os preços com base nas informações que você está gravando nas configurações desses registros de condição. Eles são configurados aqui no Customize em geral, né? Que são basicamente essas telas que a gente está vendo, e a forma de acesso que é otimizada, que a gente vai ver como é que configura. Então, nessa próxima etapa, muito importante agora, galera, se você tiver querendo alterar, como é o meu caso, alterar a forma como o imposto é calculado, no caso eu quero alterar como o IR é calculado, eu não quero mais que ele calcule por cliente, como a gente viu nos grupos lá, eu quero que ele calcule somente por material e por município. Como esse é o meu caso, eu vou vir aqui direto na condição que já existe, que no caso é o IR, e vou alterar a sequência de acesso dele. Se eu precisasse de um novo imposto, uma nova fórmula de cálculo, eu teria que criar uma nova condição aqui. Ok, pessoal? Mas não é o nosso caso, isso a gente vê no curso de SD, que a Jade Soluções Aplicativos oferece para você, baratinho. Então, vamos prosseguir. No nosso caso, eu criei a sequência de acessos EIR13. O que é uma sequência de acesso? Basicamente, a sequência de acesso é a técnica que o SAP encontrou e otimizou para que o cálculo do imposto fosse feito de forma bem mais rápida, trazido em tempo, praticamente em tempo de execução, na hora que você abre a tela de uma price. Mas primeiro vamos ver como que eu cheguei no imposto BW42. Eu simplesmente tenho uma ordem, eu tenho um pedido, eu consigo ver quais são os impostos através da price. Vou na VA03, que é a ordem de venda. Eu venho no item condições e venho aqui na taxa, no percentual de R, que no caso na tradução para o inglês é rate. O rate de R, que seria essa condição BW42, ele está calculando um e-mail para esse cliente. Quando eu entro aqui, eu vejo os detalhes dele, como é que esse tipo de condição está criado, que era a tela anterior que a gente estava. Esse V significa que o módulo é o módulo de vendas, o tipo de fórmula, o valor da condição que foi calculado com a fórmula. Então eu sei que essa é a condição que eu tenho que alterar para ela calcular a partir dos novos parâmetros que eu criei. Então eu volto para a tela que eu estava e vou falar para ela que ela vai ser acessada de uma outra forma. Agora ela vai ser acessada, esse imposto vai ser acessado somente pelo material e pelo município. Então eu vou modificar a forma que ele é acessado, que seria a sequência de acesso, correto? E vou salvar essa informação aqui.